Bom dia. Agradeço a participação nesse PowerBlock, que tem como tema Network Segmentation Merise. Meu nome é Eduardo, eu trabalho na área de vendas da BU, de VCN, Virtual Cloud Network, na área de redes de segurança, também conhecido como rede de segurança. Esse é um tema muito bacana, pois apesar do conceito de segmentação de redes existir há muito tempo, sendo aplicado nas redes através de funcionalidade dos appliances para oferecer mais controle de tráfego, otimização de rede e desempenho, ele nunca esteve tão atual como no momento que vivemos por conta dos ataques cibernéticos, melhorando a postura de segurança, onde conseguimos reduzir essa superfície de ataque, impedindo o movimento lateral em caso de invasão de perímetro. Os processos de configurações tradicionais, eles são demorados e lentos e propensos a erros humanos, um maior custo operacional de se manter o ambiente. Hoje veremos como a virtualização de rede e a utilização de firewall distribuído simplifica e facilita o uso. Gostaria de apresentar o Danilo Rodrigues, que já está com o vídeo aí, que é o nosso Staff System Engineer da BU, especialista nesse assunto, e que irá realizar a apresentação de hoje com o suporte do Maurício Amorim para as respostas que foram feitas no Q&A. Danilo, agora está contigo. Beleza. Bom dia aí, pessoal, todos. Então, a gente vai tratar dessa parte de segmentação, né, e como fazer isso daí usando a plataforma NSX. Tá? Essa é a nossa agenda, né, para o dia de hoje. 4 tópicos, né, como a estrutura do PowerBlock, uns 15, 20 minutos batendo um papo, e depois uma demonstração, né, com mais algum período de perguntas e respostas aí ao final. Tá? A todo momento também, se quiser fazer uma pergunta, o Maurício também está disponível para responder via chat, como o Edu falou. Bom, então vamos começar. Acho que o primeiro ponto desse slide aí, que é bem famoso, aí, todas as apresentações de segurança da VMware, né, utilizam ele, né? Qual que é o grande desafio? Né? É aplicar uma segurança, né, para esse tráfego lateral, né, que a gente vê hoje como o tráfego mais crítico, né, ou seja, a aplicação de tráfego de VM para VM, né, de máquina virtual para máquina virtual, de aplicação para aplicação, né, de aplicação para uma base de dados, de uma aplicação web para uma aplicação back-end, né, ou seja, para buscar tráfego, essa coisa. Esse é o novo, vamos dizer assim, é a nova campo de batalha, tá? Esse tráfego lateral. E o grande desafio é você utilizar proteções tradicionais, né, vamos dizer, proteções tradicionais de perímetro, de tráfego norte-sul, para essa superfície, né, leste-oeste, que a gente chama, né? Então, por quê? Porque é muito dependente da rede, da infraestrutura de rede, você pegar um tráfego, por exemplo, de uma VLAN 100 e tem que falar com a VLAN 200. O que acontece? Essas VLANs, esse tráfego, ele tem que caminhar por toda a rede até o firewall, que é o gateway dessas VLANs. Esse firewall vai permitir, vai bloquear determinado tráfego, e então o tráfego da VLAN 100 chega na VLAN 200. Legal, só que para fazer isso, né, esse equipamento, as VMs que estão aqui, ela tem que caminhar, então, todos os switches e chegar nesses appliances de segurança, né? Então, além desse, e às vezes essas VMs, essa máquina que eu dei de exemplo, da VLAN 100, da VLAN 200, elas podem estar no mesmo host, né? Elas podem estar no mesmo host físico, né? VMs distintas, máquinas virtuais distintas, mas no mesmo host físico. Ainda assim, para essa comunicação ocorrer, esse tráfego ele tem que caminhar por toda a rede. Então, é uma ineficiência, né? Causa problemas aí de throughput, né? E acaba também limitando a visibilidade, né? A gente tem outras soluções, eu dei o exemplo do Fire, mas a gente também tem soluções de IPS, DS, né, que fazem uma análise mais profunda do tráfego, e você também teria que caminhar com esse tráfego para entregar para esses appliances, né? E o que acaba acontecendo na prática? Os clientes acabam selecionando aplicações mais específicas ou só algumas VLANs para fazer esse tipo de inspeção. Por quê? Porque é caro, é complexo modificar a rede para fazer esse tipo de inspeção. Então você acaba limitando a sua visibilidade, mas você também, por outro lado, você nunca tem controle de onde a vulnerabilidade vai ocorrer ou o ataque vai ocorrer. Tá? Então, e qual que é a proposta, né? A ideia VMware para resolver isso? É distribuir essas funções de segurança.
Então, agora, através do NSX, a gente joga tantas funções de firewall e de IPS e DS diretamente dentro do kernel dos hosts, né, do ESX. E com isso, então, eu tenho appliances de segurança próximos às minhas VMs, próximo aos meus aos componentes usuários dessa segurança, né, que vão ser protegidos por a segurança. E com isso eu consigo, né, dessa forma distribuída, né, integrada, a solução ao kernel do vCenter, do SX, a gente consegue um throughput muito maior, uma escalabilidade muito maior e uma visibilidade completa do ambiente, porque agora cada VMware pode ter a sua proteção, o seu firewall, né, firewall este, que a gente vai ver camada 4, camada 7, né, e com IPS e DS também embutido. Tá? Então, acho que essa é a grande simplificação, né? Você tirar a obrigatoriedade de trafegar as aplicações dentro da rede para que eles passem por appliances dedicados. Aí como é que fica isso, então? Né? A gente pode, isso que a gente vai ver hoje, né? Como é que a gente segmenta essa rede, né? Então, por exemplo, aqui né, nesse exemplo do slide, 4 segmentos, aqui é um segmento DMZ, produção, não produção e serviços, né? E cada uma dessas VMs que estão presentes nesses segmentos com o seu firewall dedicado, né? E um ponto importante é que essa segmentação, essa separação, aqui, né, nesse caso, ela aparece, vamos assim, por VLAN, mas ela não obrigatoriamente, né, pegando uma rede existente, né, ela não obrigatoriamente exige uma modificação de VLANs ou de endereçamento IPs para se aplicar essa segurança, né? O vCenter, né, o NSX, ele tem acesso a todos os kernels e ele consegue, né, colocar, né, como a gente vai ver adiante, cada máquina dessas nesses grupos, né, seriam zonas virtuais, elas não precisam ser necessariamente físicas, né, não precisam. E aí, então, ou seja, dentro de uma mesma VLAN, eu consigo ter máquinas de zonas distintas e que não se falam, né, uma não fala com a outra ou fala somente necessário, né, como a gente vai ver, que é o conceito da microsegmentação, tá? Então a gente consegue a partir desse modelo sair de uma segurança convencional onde, né, as pessoas falam, vou bloquear tudo que eu sei que é ameaça e eu deixo liberado várias comunicações entre as máquinas, até porque eu não sei que todos os serviços, não tem exatamente todos os serviços mapeados, então a gente deixa operando. E a gente consegue passar para um conceito Zero Trust, onde agora não, eu vou bloquear tudo, não vou confiar em nada, não interessa onde essa máquina está hospedada, né? Não interessa qual é o ambiente dessa máquina, se ela não está em produção, ou DMZ, não em produção, eu não confio nela e eu vou bloquear tudo. E aí eu vou permitir somente aquilo que é necessário. Somente aquele extremamente necessário para a operação daquela máquina. Okay? Então, são alguns conceitos que a gente traz hoje. Bom, antes da gente entrar, né, no como fazer, só um passinho antes, um pouquinho da arquitetura, né, do NSX. O NSX, a gente sabe, é uma plataforma SDN, né? E seguindo essa filosofia SDN, ele provê uma separação do plano de controle, plano de gerenciamento, do plano de dados, né? Então a gente separa essas funções, a gente tem a manager, que a gente chama manager do NSX, que é onde a gente configura, né, cria as políticas, cria os objetos, cria as regras, né? E que é separado do plano de dados, que é onde efetivamente onde passa o tráfego e efetivamente a gente executa as políticas, né? Programa as regras para bloquear, para permitir, para encaminhar, para inspecionar, tá? E essa é a arquitetura do NSX. Então a gente tem um Management Plane, né? E temos a que a gente chama de Central Control Plane, né? Que comunica assim, com cada uma dos hosts ESX onde está instalado o NSX. Né? Então, cada host NSX, aqui está representado, são 4 hosts representados, ele também tem um componente de control plane, que a gente chama de local control plane, que recebe essas instruções do central control plane. Ou seja, toda aquela regra, tudo que a gente configurou, ele passa para o local control plane e que programa isso no data plane. Tá? A gente também tem um componente que a gente chama de Management Plane Agent dentro
dentro do kernel, que ele é responsável para fazer a parte de informação, né? Passar o status dos firewalls, passar os fluxos, as estatísticas, né? De forma que depois a gente consiga gerenciar, observar, né? Ter a visibilidade do que está ocorrendo através da manager do NSX. Tá? Então, isso é um alto nível aqui, um pouquinho da arquitetura, né? E por que é importante falar disso? Porque quando a gente trabalha com firewall distribuído, né? É importante, né, ao contrário de firewalls tradicionais, né? Vamos pegar um firewall, eu dei o exemplo lá no início, um firewall Norte-Sul, onde ele começa a receber N regras, né? Então todo mundo que precisa de uma aplicação nova, ele vai lá, ele configura essa regra, e aí essa regra ela fica aplicada naquele firewall. Às vezes você vai ter um firewall com, sei lá, 50 mil regras. Tá? E às vezes aplicações que já saíram, tal, e essa regra ainda continua lá configurada. Quando a gente olha o NSX, a gente consegue aplicar essas regras por cada um dos ambientes, né, do data plane, ou nas NICs, né, específicas onde é necessário aquela regra. Então a gente consegue ter um controle, né, não só do tamanho da tabela, né, mas também da exata aplicação dessas regras. Então, eu vou só aplicar aquela regra, né, ou seja, aquele grupo de VMs, nos hosts onde eu tenho aquelas VMware. Tá? Então ela fica bem dedicada, é bem específico e, logicamente, eu salvo recursos, né, economizo recursos. Né? E além disso, então aqui existe um pouco, esse slide mostra um pouco do fluxo, né, de comunicação. Então eu vou programar essas regras são instaladas no kernel, e aí eu tenho, então, quando o pacote ele passa na NIC, né, na interface, ele vai ser copiado para cá, para ser inspecionado pela regra de firewall, para ser inspecionado pela regra de DPI, né, e tomado, então, a decisão de bloqueio, de permite ou não. Tá? Então, era só para compartilhar um pouco disso, né, e dessa questão da configuração, né, de você separar, então, embora esteja no kernel, eu não vou aplicar todas as regras para todos os ambientes. O NSX ele tem essa capacidade de otimizar a instalação dessas regras. Então, vamos começar agora a descer um pouco mais prático, né? Então, vamos pegar um ambiente desse, né? Então, você imagina, um cliente aí, nesse caso, tem centenas de hosts, né? E eu tenho máquinas, né, regras, eu tenho um espaço aqui determinado que é a DMZ, um espaço produção, serviços, não produção. Então, assim, nesses hosts que compõem a DMZ, ou nesses hosts que tem VMwares, né, máquinas virtuais da área DMZ, ele não precisa ter essas regras da área de produção. Tá? Então, isso que eu queria comentar. Então, o primeiro passo, né, nessa questão de segmentação é identificar os ambientes. Né? Então, assim, vamos primeiramente identificar, né, as aplicações, as aplicações e os grupos, né, para ver o que exatamente é necessário entre um grupo e outro. Então, aqui é o que a gente tem de exemplo. Então, para a DMZ, por exemplo, a gente sabe que tem o tráfego externo para acessar as aplicações que estão na DMZ. E nesse caso, por exemplo, eu vou permitir somente tráfego SSL e TLS acima da versão 1.2. E também vamos colocar uma regra de IPS para esses serviços, são serviços web. Uma vez que o usuário, né, o cliente, ele chega nessa DMZ, ele vai acessar um serviço e esse serviço vai buscar, né, alguma coisa na base de dados, no ambiente de produção. E a gente tem essa regra para permitir essa comunicação, regra também baseada, por exemplo, em L7. Então eu vou olhar a aplicação, né, não só, mais do que a aplicação, né, eu vou olhar se a aplicação está condizente ao protocolo que está sendo utilizado. Porque eu poderia colocar uma aplicação web, por exemplo, na porta 80, mas eu também posso colocar uma aplicação web na porta 8080, dizendo que é HTTP, mas eu não fico amarrado somente ao L4, somente à porta. Eu estou amarrado ao cabeçalho da aplicação, e é isso que eu vou inspecionar, então, nessa regra. Se aquele cabeçalho ele é HTTP, ele, ele vai ser inspecionado por ser um cabeçalho HTTP. Okay? Bom, uma outra regra, por exemplo, é que produção não fala com não produção. Não existe nenhum caminho aqui para ter essa comunicação, por exemplo, né, nesse ambiente, nosso ambiente de exemplo hoje. E todos os serviços falam, todas as redes, desculpa, falam com a rede de serviços. Então, onde a gente vai ter, por exemplo, Active Directory, vai ter NTP, DNS, enfim, tudo serviço que é comum a todos os ambientes. Ok?
E como é que a gente faz, né? Agora vamos perguntar, tudo bem, legal, muito bom, né, Danilo? Se você faz isso desde o momento zero, mas se eu pego uma rede já existente, né? Como é que a gente vai fazendo isso? Como é que me auxilia, né, fazer esse tipo de coisa, né? Bom, realmente muito importante essa questão, né? Ah, a gente tem que trabalhar, dentro do NSX, a gente trabalha com a questão de etiquetas, ou security tags. Então, a gente consegue automatizar, e aí a gente tem várias ferramentas, tem clientes que usam, né, VRA ou outras formas, né? Quando criam as VMs, ou agora que as VMs já estão rodando, a gente automatizar a identificação dessas VMs. Então, por exemplo, máquinas de produção, então assim, todas as VMwares que têm o nome Prodigy, alguma coisa. Né? Aí eu posso dizer que todas essas máquinas, todas essas VMs que têm esse nome, vão receber a etiqueta produção, por exemplo. Eu tenho alguma outra política de nomes dentro da minha empresa, alguma outra regra. Então, que para identificar, por exemplo, as máquinas de não produção. Tem clientes que têm nomenclatura para as máquinas Windows, uma nomenclatura para máquinas Linux. Enfim, então tem uma série de artifícios, né, que a gente pode utilizar para etiquetar essas VMs e identificando, né, o posicionamento, né, o grupo a que essas VMs pertencem. E a gente vai fazendo, então, tentando colocar esses contextos aí. Tá? Logicamente, né, ontem mesmo eu tive uma reunião com um grande cliente, a gente estava falando de mais de 20 mil hosts, 20 vCenters, né? Então, realmente, num ambiente desse tamanho, fazer manualmente é um pouco mais complicado. Mas a gente tem outras ferramentas auxiliares, tanto no NSX, que é o caso do NSX Intelligence, que começa a ver todos os fluxos entre as VMs e vai auxiliar nessa construção das posturas de segurança, ou também o VRNI, o Realize Network Insight, que também tem essa capacidade de olhar os fluxos entre todas as VMs e sugerir regras, né, sugerir a microsegmentação para aqueles ambientes. Tá? Então, com tudo isso em mãos, né, a gente começa a definir os tags, definir as separações e a configurar isso. Então, o primeiro passo, né? Então, vamos lá. A questão de firewall, né, do NSX são dois processos. Primeiro, essa definição de segurança, de etiquetas, e o segundo, a configuração da regra propriamente dita. Entrando um pouco mais a fundo, né, na parte das etiquetas, né, a gente, uma vez etiquetada uma VM, a gente começa a agrupá-las. Né? Então, a gente tem várias formas de agrupar as máquinas virtuais. Pode ser membros de forma estática, né? Então, vou colocar o IP, a máscara, enfim, o MAC address, né? Também, ou a VLAN que ela está encontrada, que ela está instalada, ou o nome específico daquela VM. Então, assim, são formas um pouco mais estáticas, né? Versus umas formas um pouco mais dinâmicas, né? Então, utilizando essas etiquetas. Por quê? Porque eu posso colocar toda a máquina virtual que tem a etiqueta com o nome VMware começando com o nome X, né, XYZ, vai pertencer a esse grupo. Então, essa máquina virtual, ela entra nesse grupo, né? E qualquer máquina futura que tenha essa mesma característica, ela automaticamente também já entra nesse grupo. E ao entrar nesse grupo, ela já herda também todas as regras de segurança que estão criadas para esse grupo. Né? E isso pode valer, então, para o nome da máquina virtual, a etiqueta, o sistema operacional. Toda máquina Windows que entrar vai pertencer ao grupo Windows. E existe uma série de regras definidas para todas as máquinas Windows. Por que isso é importante? Essa parte de grupo, essa identificação dinâmica. Né? Porque a gente separa um pouquinho a dependência das regras da endereçamento IP das máquinas. Né? Hoje, lógico, existem muitos clientes, já está separado, a organização já foi criada, já foi separada por blocos IP, né, para facilitar a operação lá atrás. Mas a gente, utilizando essa forma de etiquetas, né, a gente consegue, né, separar um pouquinho essa dependência do endereçamento IP. Então, se determinada aplicação, por alguma razão, muda de segmento, muda de rede e muda de endereçamento IP, a política, né, a política de segurança, ela consegue ainda acompanhar essa máquina virtual, tá? Independente do endereçamento IP. E uma última forma de grupo, usar o Active Directory, né, mais usado nas nossas políticas aí por identidade. Né? Então, a gente consegue, o usuário Bob, ele tem acesso aos servidores de finanças, e a Elisa tem acesso aos serviços de RH. Então, a gente consegue separar isso, né, e utilizar, então, integrando com o Active Directory, também para grupos dinâmicos, utilizando o Active Directory. Tá? E aqui, então,
mais uma sugestão aí, né, de etiquetas, então separar em ambientes, né, como a gente vai olhar aqui na demo, né, então ambiente DMZ, produção, não produção, né, e podendo separar aquilo que é interno, aquilo que é externo. Tá? As etiquetas, geralmente, elas são compostas de dois valores também, né? Ela tem a chave e um valor. Né? Então, eu consigo construir uma matriz bem interessante aí de separação das minhas máquinas virtuais. Bom, então essa é a primeira fase que eu falei, vou definir as etiquetas, definir os grupos. E a segunda fase, as regras propriamente ditas. Né? E como é que são as regras, então? A gente vai ver no NSX. Né? Eu tenho, é um firewall normal, tradicional, né? Da regras top-down. Né? Vão ser avaliadas nessa sequência. Só que, além disso, para facilitar a configuração, dentro do NSX a gente também tem vamos dizer, campos ou tabelas distintas. Então, a gente tem uma tabela. Primeiro, Ethernet, então baseado em MAC address, em EtherType, esse tipo de coisa. Sinceramente, pouco usado, né, no nosso ambiente, a gente acaba deixando a regra default. E depois a gente vem vindo outras tabelas. Então, tem a tabela de emergência. Então, o que é o quê? É uma regra que seria... Eu tenho lá 1000 regras criadas já. Aí eu vou lá e crio uma regra de emergência. Essa regra ela entra automaticamente no top. Né? Vai ser a primeira regra. Então, para que ela serve? Ela serve num caso de uma invasão, uma ameaça que entrou dentro da rede e que está, por exemplo, se espalhando pela porta, sei lá, 400. Beleza. Então eu vou lá e crio uma regra, bloqueio a porta 400 em todas as minhas VMs imediatamente. É isso que entra essa regra. Então, eu configuro, aplico e ela automaticamente distribui, né, aquela arquitetura que eu mostrei distribuída, né, do control plane para o data plane, ele distribui para todo mundo. Bom? E depois as outras tabelas, elas vêm facilitar. Né? Eu tenho uma tabela de infraestrutura, uma de ambiente e uma de aplicação. Então, a de infraestrutura, por exemplo, aquela rede de serviços. Então, tudo que é comum, a DNS, NTP, Active Directory, eu ponho nessa infraestrutura, porque todo mundo tem acesso. Então, eu vou criar essa regrinha lá. Né? Ambiente, a minha segregação do ambiente. Então, meu ambiente de produção, meu ambiente DMZ, meu ambiente VDI, meu ambiente PCI, eu posso fazer isso e criar regras interzonas. Né? E, por fim, as minhas regras de aplicação. Então, alguma coisa bem específica de cada um dos serviços que eu estou prestando. Tá bom? E é mais ou menos nessa linha que a gente vai ver agora, né, a da demo. A demo aqui é um vídeo, eu vou passando e vou explicando para vocês aí como é que a gente fez nesse caso. Okay? É a mesma topologia, né, naquele nosso ambiente, quatro grandes zonas, e aquelas regras que a gente viu, né, entre cada um desses serviços. Então, uma regra de DMZ para entrada, DMZ para produção, para acesso dos serviços, bloquear tudo que é de não produção, né, para produção, e, por fim, permitir os serviços. Então, como é que é o primeiro passo, né, que eu comentei? Criar os grupos. Vou deixar aqui, quando for interessante eu paro. Então, o primeiro grupo, aqui a gente está contando, ele pode ser via IP? Posso usar endereçamento, posso usar segmentos estáticos? Eu posso usar, mas eu posso fazer critérios mais dinâmicos, então, que é o caso. Então, todas as máquinas virtuais que têm o tag, né, DMZ, né, vão fazer parte desse grupo. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Uma outra opção, como vocês viram ali, pode ser toda a máquina virtual que tem o nome VDI. Isso é muito comum a gente fazer um VDI. Aí, nesse caso da produção, ele vai pegar todas as máquinas que estão nos segmentos de produção. Então, automaticamente, todas as VMs que estão naquele segmento já vão entrar. E depois ele cria, um pouco mais rápido aqui, os outros ambientes aqui. Tá bom? Então, eu tenho 4 grandes grupos, né, como a gente viu lá no PowerPoint. Okay? E agora eu vou pegar esses grupos e eu vou combiná-los, né, utilizá-los dentro das minhas regras de firewall distribuído. Okay? Beleza. Então, primeiro, aqui o que eu comentei para vocês, né? Então, além do top-down, eu tenho as categorias, né? Então, serão tabelas distintas para essa configuração, para facilitar e organizar as minhas regras. Então, no primeiro caso aqui, a gente está criando já dos ambientes. Então, a gente vai fazer de DMZ, tudo que é de DMZ, vou dar um pause aqui para olhar. Ó, aqui a gente está, deixa eu só voltar um tiquinho. Bom, então, o que a gente está fazendo aqui? Né? Então, tudo que é para DMZ, ou seja, da internet para DMZ. O que eu vou aceitar? Qualquer source,
para a zona de DMZ, e agora a gente vai especificar o serviço. E aí aqui é onde entra a questão do L4 versus L7. O serviço é L4, então é uma inspeção, é a porta 80, porta, sei lá, 22, porta 23, enfim, eu vou delimitar um serviço. Porta 443, né, HTTPS. Agora, o profile é a inspeção application. Então, independente se o HTTP, o serviço HTTP, está na porta 80 ou está na porta 1000, ele é um serviço HTTP. E eu vou inspecionar se ele é um serviço HTTP. E é isso que a gente faz aqui. Tá? Então, por exemplo, eu permito o serviço HTTP, né, HTTPS, no caso, né, mas eu obrigo que o serviço, né, seja, o application ID seja o TLS 1.2. Tá? Então, eu estou inspecionando bem a fundo essa aplicação. E por que eu voltei aqui? Né? Hoje, atualmente, a gente tem em torno de 130 applications ID, né? Vamos chamar assim, né? Observar e inspecionar. E agora, na versão 3.2, né, que vai sair agora até o final do ano, a gente está pulando para quase 750, se eu não me engano. Ok? Bem interessante, ou seja, uma gama muito grande de aplicações para a gente inspecionar. Beleza. Então, aqui o outro ponto muito importante, que é o que eu comentei da questão de eu controlar a aplicação do firewall. Por default, todas as regras aplicam no distributed firewall, então ele vai aplicar em 100% dos hosts. Mas, logicamente, isso não é escalável porque eu não tenho essa necessidade. Então, eu acabo controlando a aplicação dessa regra. Então, essa regra de DMZ, onde é que eu vou aplicar essas regras? Somente onde eu tenho máquinas virtuais da zona DMZ. Tá? E é isso que a gente faz naquela configuração. Bom, agora eu vou deixar rolar um pouco mais, né? O que a gente está fazendo? As outras regras ali, conforme estavam no PowerPoint. Então, aquilo que eu consigo, que eu permito, não. Aqui, ó, então, as aplicações aqui de back-end, então, SQL, Oracle, RDP, Exchange, então, são aplicações que eu preciso do meu back-end, né? Eu vou permitir, né? entre DMZ e produção, tá bom? E também, então, vou aplicar essa regra somente na zona DMZ e na zona produção. Agora, não produção, né, e para produção, a gente viu que a gente não vai permitir, então são as duas zonas, eu vou rejeitar tudo. E a última, aí aqui, né, esse é o que ele está só criando, né, ir de volta, né, não produção para produção e produção para não produção, né, as duas estão bloqueadas. E aqui, ele acaba criando serviços aqui. Embora esteja sendo criado aqui, eles também poderiam estar, se eu quisesse ter um controle maior, né, uma gestão um pouco mais eficiente, poderia jogar também aqui nessa tabela de infraestrutura, né, dá na mesma. Né? A regra, na verdade, quando a gente olha... Eu parei aqui, pessoal, desculpa. Quando eu jogo aqui, ó, Our Rules, a gente vai ver uma tabela inteira, tá? Uma tabela única. A gente aqui é só uma separação para a questão de gestão. E como é que funciona? Né? Bem na hora que eu errei ali o botão, mas depois que eu configuro, eu venho aqui, dou um publish e eu aplico essas regras, então, no meu data plane. Tá bom? Eu estou aqui mexendo no management plane. E por fim, agora, para a gente terminar essa parte do Firewall, algumas regras intrazonas. Aqui, na verdade, não tem muito complexo esse exemplo. Então, simplesmente, eu estou permitindo tudo dentro de cada uma dessas zonas. O que, do ponto de vista de segurança, não é a melhor prática. A melhor prática realmente seria eu... Caramba. Peraí, pessoal. Seria também segmentar dentro de cada zona, ou seja, reduzir a superfície de contato de cada uma das máquinas virtuais que pertencem à zona de DMZ. Ou seja, eu vou só diminuir a movimentação lateral dentro de cada uma dessas zonas. Aqui, para efeito de demonstração, foi um pouco mais rápido. Então, eu estou permitindo tudo e bloqueando qualquer outra coisa. E um último passo, né? Aqui só avançando, além, é muito simples essa questão do firewall, né? Mas eu também consigo adicionar uma inspeção de IPS e IDS, e é isso que a gente está mostrando aqui no próximo tópico. Então, além da regra de distributed firewall, agora para aquilo que foi permitido, porque eu tenho que permitir alguma comunicação, né? Então, por exemplo, back-end, chegar no back-end, ou as aplicações da DMZ, né, da internet para dentro, eu tenho que fazer esse controle. Tá? E aí a gente está criando aqui regras de IPS para esse serviço. E o IPS no NSX também é muito interessante, porque eu consigo contextualizar por aplicação. Né?
eu consigo selecionar somente as regras daqueles serviços que estão naquela máquina virtual, né? Então, por exemplo, aqui é uma das 15 mil assinaturas que a gente tem na base de dados, somente 50, né, ou 100, desculpa, né, são 50 críticas e 150 high, que estão sendo selecionadas para essas aplicações. Por quê? Porque eu tenho, sei lá, cento e poucas assinaturas de Apache, cento e poucas de IIS, enfim, eu consigo fazer uma customização das assinaturas que vão ser aplicadas somente nesse segmento, somente nessas VMs. Okay? E isso, logicamente, busca a eficiência da solução. Então, uma vez aplicado, a gente tem criado os perfis, desculpa, a gente cria também as mesmas regras, da mesma forma que a gente fez para o Fire. Então, qualquer source para DMZ, naquele zona DMZ, eu vou aplicar esse profile. E eu, para a zona de DMZ para produção, mesma coisa, em cima daqueles serviços, eu vou aplicar também aquele profile. Ok? E aí, então, em cima do meu Fire, eu adiciono uma camada um pouco mais inteligente, um pouco mais segura, que é a inspeção IPS-DS. Ok? E aí os eventos depois a gente acompanha. Isso foi até tema de um outro Power Block da gente, descendo a fundo aqui nessas questões aqui do IPS-DS. Aqui era só um overview. Tá bom, pessoal? Então aqui acaba a demo, né, dessa demo, e aí a gente conclui aqui, né, então, com a nossa topologia segmentada do Fire virtual, mantendo em mente a questão de independência, né, das VLANs, da rede IP, ou seja, eu consigo segmentar máquinas lado a lado, né, que estão no mesmo segmento, e eu posso dizer que elas estão em zonas diferentes, elas não vão se falar, então eu consigo aplicar isso independente da questão de rede IP, rede física. Ok? Beleza. Algum fica de recomendação, algum material, né, o Security Designs, o nosso TechZone, que tem um passo a passo muito interessante de treinamento, de conteúdo para aprendizagem. Bom, o próximo webinar ocorre aí no 26 de novembro, com o Davi, né, entrando um pouco mais a fundo aí naquela parte do IPS-DS também, né, que eu mostrei rapidamente no vídeo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima aí.